propriedade que o retângulo tem, que o paralelogramo original não tem, tá? O paralelogramo também é chamado aí em alguns livros de romboide, tá? Paralelogramo ou romboide, tá? Então, propriedade. As diagonais são congruentes, tá? Ou seja, são do mesmo tamanho, são congruentes. Tem a mesma medida. As diagonais são congruentes, tá? Então, vou dizer aqui novamente. Então, ó, tem um retângulo, e qual é a propriedade desse retângulo? Possui diagonais congruentes. Então, possui as diagonais congruentes. As diagonais são congruentes. Ó, então, deixa eu colocar os vértices aqui. Então, vértice A, B, C e D. Então, a diagonal AC é igual à diagonal BD, tá? As diagonais são congruentes, são iguais. Olha o que acontece. A nossa próxima aula de geometria, ou seja, segunda-feira que vem, a gente vai falar em pontos notáveis. E lá eu vou falar sobre algumas características. Então, uma delas a gente observa aqui. O que acontece? Quando você traça uma diagonal, né, uma diagonal aqui, imagina só a diagonal BD ou diagonal AC. Escolhe uma delas e imagina. Se você imaginou a diagonal AC formando com D um triângulo, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui não é ponto médio? Você vai aprender que o segmento de reta que sai do lado, se sai do vértice e toca o lado oposto ao meio, é mediana. E lá você vai ver o seguinte, né? Mediana, se eu tiver um triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. E você verifica aqui que é verdade. Por que é verdade? Olha só. As diagonais são do mesmo tamanho. Sim. Esse pedaço é igual a esse, já que aqui é ponto médio. Mas se as diagonais são do mesmo tamanho, esse pedaço aqui é igual a esse. Imagina o seguinte, ó, se eu chamar aqui de x, aqui vai ser x, aqui vai ser x, e aqui vai ser x. Então, a mediana relativa à hipotenusa vale a metade dela. A hipotenusa vai de C até A, vale 2x. E essa aqui que seria a mediana vale o quê? X. Eu vou escrever isso, pode ficar tranquilo, eu vou escrever isso em pontos notáveis. Só para quem já estudou a matéria, para dar aquela relembrada para o cara aí que já conhece a matéria e acabou esquecendo que a mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. Tá? Então, vamos lá. Falamos mais um paralelogramo. 1.2. Losango. Cuidado. Já vi muita gente falando rápido para losango. Esse losango não existe, é losango. Tá? Losango. Sandro, o losango é um paralelogramo? Sim. O losango possui pares de lados opostos paralelos. Os lados opostos são iguais, os ângulos opostos são congruentes também, as diagonais cortam-se ao meio, né? E os ângulos consecutivos ou adjacentes são suplementares. Então, o losango também tem todas as propriedades do paralelogramo. Mas o losango tem diagonais congruentes? Não, não tem. Tá? Ele não tem propriedade nenhuma do retângulo, não tem. Então, característica do losango, Sandro. Seria um paralelogramo, mas qual é a característica dele que difere de um paralelogramo original? O losango possui
todos os lados iguais. Todos os lados congruentes, tá? Beleza? Então, os lados, né, são todos congruentes. Vamos desenhar ele aqui. Nosso querido losango. O losango também tem um nome diferente em alguns livros aí. Você pode encontrar em alguns livros o losango com o nome de rombo, tá? Então, você pode encontrar isso em alguns livros aí. O losango conhecido como rombo também. Então, acontece, ó, temos aí o losango. Então, vou colocar aqui os vértices, vértice A, B, C e D. Imagina o seguinte, se esse cara é o losango, o lado AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado CD, que é igual ao lado AD, tá? Então, possui todos os lados congruentes. Então, essa é a característica que ele tem, que o paralelogramo original não tem. Sandro, mas ele tem propriedade exclusiva só dele? Sim, tem sim, tá? Então, vamos ver aqui duas pequenas propriedades. Primeira propriedade dele. As diagonais são perpendiculares. As diagonais são perpendiculares. Então, vamos lá. As diagonais são perpendiculares. Beleza? Sabe o que quer dizer isso? Uma reta é perpendicular à outra. No ponto de encontro forma 90 graus, tá? Isso é ser perpendicular. Então, vamos lá. Então, ó, tem lá, eu vou até traçar aqui, as diagonais são perpendiculares, forma 90 graus, agora eu vou fechar o losango. Beleza? Então, essa é uma das propriedades do paralelogramo. Então, vou chamar aqui de A, B, C, D. E vou indicar que a diagonal AC é perpendicular à diagonal BD. Tá? Se você vê algum símbolo assim, é uma questão. Dada a figura abaixo, onde AC, aí tem esse símbolo BD, quer dizer que AC é perpendicular a BD, tá? Esse é o símbolo dela. Outra característica do losango que os demais quadriláteros vistos até o momento não têm. As diagonais
são bissetrizes. São bissetrizes dos seus respectivos vértices, tá? Vamos desenhar aqui. Lembra lá da primeira aula de geometria? O que a bissetriz faz mesmo com o ângulo? Divide o ângulo ao meio, em dois segmentos congruentes. Confere? Dois segmentos não, dois ângulos congruentes. Que segmento? Tá maluco? Vamos lá? Ó, então, temos aí nosso losango, tá? E tracei suas diagonais. E agora eu estou fechando ele. Beleza. Terminamos o desenho dele. Agora vamos comentar o que eu falei antes. Olha só o que acontece. As diagonais são o quê? Bissetrizes. Então tá vendo aqui o vértice A e o vértice C. Eu postei. Quando eu tracei diagonal, o que aconteceu com esses ângulos? Foram divididos ao meio. Então aqui ficou, vou chamar aqui de alfa. Aqui ficou alfa também. Esse ângulo oposto é igual a esse, lembra? O losango é um paralelogramo. Se é um paralelogramo, esse ângulo aqui é igual a esse. Então, se esse aqui vale 2 alfa, esse aqui também vale 2 alfa. Se eu tracei a diagonal, é bissetriz. Então, aqui vale alfa também. E aqui vale alfa também. Beleza? A gente não pode esquecer das propriedades anteriores. Olha o que acontece. Se eu chamar esse ângulo aqui de beta, esse aqui também é o quê? Beta também. Beleza? E aqui é a mesma coisa. Aqui vai ser beta e aqui vai ser beta. E lembrando ali a propriedade anterior, as diagonais cortam-se ao meio, né? Desde lá, do paralelogramo, e nesse ponto de encontro são o quê? Perpendiculares. Por que é bom lembrar que elas cortam-se ao meio? Olha só, você reparou que quando eu traço as diagonais, eu consigo dividir o meu losango em 4 triângulos retângulos. Beleza? 4 triângulos retângulos. E esses 4 triângulos são idênticos, são iguais. Pode ver, ó. Alfa e beta, metade da diagonal maior, metade da diagonal menor. Aqui, ó, metade da maior, metade da menor, alfa e beta. Todos eles são iguais, são 4 triângulos retângulos congruentes. Então, se você estiver fazendo a questão de verdadeiro ou falso, quando traçamos as diagonais do losango, dividimos este losango em 4 triângulos retângulos congruentes? Sim, verdade. Acabamos de ver, tá? Isso aí, beleza? Para encerrar paralelogramo, não encerrar quadrilátero. Para encerrar paralelogramo, falta o mais famoso dos quadriláteros, o quadrado. Vamos ver agora? Vamos ver aqui? Vamos lá, galera. Vamos falar no último tipo de paralelogramo, quadrado, tá? Para o cara ser um quadrado, o quadrado todo mundo conhece, não é isso? Conhece suas características também. Mas para quem não lembra, quadrado. Quais são as características do quadrado? Para ser um quadrado, você tem 2 critérios. O primeiro deles é possui os 4 ângulos internos iguais a 90 graus. Beleza? Além disso,
ele também tem que ter o quê? Além disso, ele possui os lados, possui todos os lados, né? Possui todos os lados congruentes, tá? Iguais aí. Então, olha só. Vamos analisar por parte o quadrado. Então, para ser quadrado, é a união dessas duas características. Então, o quadrado, ele é a interseção, né, de fato, entre um retângulo e quem? E o losango. Olha só o que acontece. Se eu analisar esta definição aqui, ó, para o quadrado possui os 4 ângulos internos. Então, o quadrado pode ser um retângulo. Então, não estou dizendo que o quadrado é retângulo. O quadrado pode ser um retângulo. Tá? Então, é retângulo. Então, né? Para ser retângulo, basta que você tenha o quê? Possuir os 4 ângulos internos iguais a 90. Então, o quadrado é um retângulo aí. O quadrado pode ser um retângulo. Beleza? Outra característica do quadrado. Possui todos os lados congruentes. Qual quadrilátero nós vimos na aula de hoje que tem os lados todos congruentes? O losango. Então, analisando o quadrado nesta visão, ó, o quadrado ele é um losango. Mas o retângulo pode ser um quadrado? Não. Porque para ser quadrado, você tem que ter essas duas características ao mesmo tempo. Ora, o retângulo tem essa, ora, o losango tem essa. Então, o quadrado é um retângulo, o quadrado é um losango, mas as recíprocas não são verdadeiras. O retângulo não pode ser quadrado e o losango não pode ser quadrado. Beleza? E o quadrado, nós vimos, vamos recapitular tudo agora só nesse quadrado, tá? O quadrado aqui, vamos recapitular tudo que nós vimos até o momento. Vamos lá, vamos recapitular aí. Ó, o que nós vimos até o momento? Quadrilátero. Todo polígono que possui 4 lados. Então, tem 4 lados. Os ângulos internos são a soma deles dá igual a quanto? 360. Possui 2 diagonais. Vou traçar daqui a pouco tudo isso. Possui 2 diagonais. O quadrado, ele não é um retângulo, que eu acabei de falar agora, tá? Não, ele não é um tipo de paralelogramo, perdão, ele não é um paralelogramo, sim. Seria um paralelogramo, os lados opostos são paralelos. Se ele é um paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Se ele é um paralelogramo, os ângulos opostos são o quê? Iguais, são congruentes. Se ele é um paralelogramo, os ângulos consecutivos são suplementares. Se o quadrado é um paralelogramo, as diagonais cortam no seu ponto médio. O quadrado não é um retângulo? Se o quadrado é um retângulo, qual é a característica do retângulo? Possui os ângulos internos iguais a 90. Tá? Possui os ângulos internos iguais a 90. Propriedade do retângulo. As diagonais são congruentes. Então, o quadrado também tem as diagonais congruentes, porque o quadrado é um retângulo. Então, o quadrado ele é um retângulo. O quadrado ele é um retângulo. Tá? Então, pode ver, ó. A soma dos ângulos internos dá 360, os ângulos opostos são congruentes, tá? Beleza? Agora vamos para o losango. O quadrado, ele é um losango? Sim. Se o quadrado é um losango, ele tem todas as propriedades e características do losango. Os lados são todos iguais? São. Os lados são todos iguais. Tá? E outro detalhe. Se ele é um losango, as diagonais são perpendiculares. Então, as diagonais são perpendiculares. Então, as diagonais são perpendiculares. Além disso, as diagonais são bissetrizes dos seus vértices.
olha só o que acontece aqui então. Na bissetriz, o vértice de cada quadrado, quanto vale o ângulo interno? 90. Se eu tracei as bissetrizes, eu vou dividir esse 90 em quantos para cada lado? 45. Então, aqui vale 45 graus. Aqui vale 45 graus. 45. 45. 45. 45 e 45. Então você reparou o seguinte, que quando você traça as diagonais de um quadrado, você divide o quadrado em 4 triângulos, retângulos e isósceles. Lembra? Triângulo isósceles possui os ângulos que formam a base iguais, né? E por esse cara aqui ser um paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. E por ele ser um retângulo, elas são iguais. Então, esses triângulos aqui têm todos os lados iguais, ó, tá? Então são triângulos, retângulos e isósceles. Então, se alguém te perguntar, quando traçamos as diagonais de um quadrado, conseguimos dividir o mesmo em 4 triângulos, retângulos e isósceles? Sim, tá? Então, 4 retângulos isósceles e congruentes entre si, tá? Não só qualquer triângulo isósceles, tá? Então, todas as propriedades vistas até o momento, o quadrado tem tudo, tá? Então, aqui para algumas proposições para classificar em verdadeiro ou falso sobre as diagonais aí. Vamos lá? Então, olha só. Classifique em verdadeiro ou falso. Letra A. As diagonais dos ângulos são congruentes? Não. Quem é que tem diagonais congruentes? Quadrado e retângulo. Falso. Tá? As diagonais do retângulo são perpendiculares? Perpendiculares. Quadrado e losango. Sandro, só o quadrado e só o losango tem diagonais perpendiculares? Não. Existe quadriláteros quaisquer com diagonais perpendiculares e tem um que cai, de vez em quando cai no colégio naval, que a gente chama ele de quadrilátero pipa. Bem parecido com o losango, só que é um pouquinho diferente, né? Daqui a pouco eu desenho ele para você ver, né, o que acontece com ele. Eu vou chamar de observação e falar sobre ele, tá? Daqui a pouquinho. Beleza? Então, olha só. As diagonais do retângulo são perpendiculares? Não, falso. As diagonais do retângulo são bissetrizes. São bissetrizes dos seus ângulos? As diagonais do retângulo são bissetrizes dos seus ângulos? Não são. Falso. Sabe por quê? Olha só. Então, guarde isso na sua mente aí ou anota, tá? O que eu vou falar, você anota. Se você tem um quadrilátero e as diagonais dele são bissetrizes, necessariamente as diagonais são perpendiculares. Então, se as diagonais são bissetrizes, as diagonais são perpendiculares. Guarda isso. Agora, se você tem diagonais perpendiculares, elas não são bissetrizes. Tá? A recíproca não é verdadeira. Se eu falar assim, dado um quadrilátero com diagonais... dado um quadrilátero cujas diagonais são bissetrizes, opa, elas são perpendiculares também. Agora, se eu falar, dado um quadrilátero com diagonais perpendiculares, elas são bissetrizes? Não. Podem até ser, mas não é. Tá? Beleza? Então guarda isso. Então, as diagonais do retângulo são bissetrizes? Não. Porque se elas fossem bissetrizes, elas seriam perpendiculares. Não é. Não viu essa característica dele hoje. Tá? Falso. Tá? Se essa é falsa, tem que ser falsa para o retângulo. Porque se as diagonais do retângulo fossem bissetrizes, elas seriam perpendiculares. Tá? E elas não são. Tá? Então aqui, ó, as diagonais do paralelogramo são bissetrizes dos seus ângulos? Nós não vimos isso hoje. E se ela fosse bissetrizes, elas também seriam perpendiculares. Então, falso. Tá? As diagonais de um quadrado são bissetrizes dos seus ângulos e são perpendiculares? 5. Acabamos de falar agora. Verdade. Então, ó, se as diagonais de um quadrado de um quadrilátero são bissetrizes dos seus ângulos, então ele é um losango? Sim. Sim, porque olha só, se as diagonais são bissetrizes, elas são perpendiculares. Beleza? Se elas são bissetrizes, são perpendiculares. São características exclusivas do losango. Então, verdade.
Ó, agora cuidado com essa. Essa aqui muita gente classifica como verdadeira. Eu vou te adiantar que ela é falsa, só classifica como verdadeira. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o acento. Aqui, ó. As diagonais do quadrilátero são perpendiculares? Então elas são bissetrizes dos ângulos dele? Não, cara, não são. O que eu falei para você anotar quase agora? Se elas são bissetrizes, elas são perpendiculares. Mas se elas são perpendiculares, elas não são bissetrizes. Então aqui é falso. Então, imagina se você tivesse o seguinte. Se as diagonais de um quadrilátero são perpendiculares e congruentes. Esse quadrilátero é um quadrado? O que você acha sobre isso? É verdadeiro ou falso? Falso. Porque olha só. Se elas são perpendiculares, necessariamente elas não são bissetrizes. Então, é falso. Porque elas são perpendiculares e bissetrizes. Agora, se eu falasse, dado um quadrilátero com diagonais sendo bissetrizes dos seus respectivos vértices e congruentes, esse quadrilátero é um quadrado? Sim. Se elas são bissetrizes, elas são perpendiculares. Se elas são congruentes, é um quadrado que tem isso. Agora, se eu falo para você o seguinte, as diagonais, está aqui, né? As diagonais de um quadrilátero são bissetrizes, então, dos seus ângulos, então ele é um losango? Sim. Tá? Se eu colocasse a palavra aqui, as diagonais de um quadrado são bissetrizes dos seus ângulos e são congruentes, então ele é um losango? Falso. Porque quem tem diagonais bissetrizes, que são bissetrizes e congruentes, é o quadrado. Os losangos são só perpendiculares e bissetrizes, tá? Beleza? Cuidado aí. Tá? Então, antes de entrar em trapézio, vou falar um pouquinho do quadrilátero que a gente chama de pipa, tá? Para mostrar para ele que as diagonais são perpendiculares, tá? E necessariamente não é quadrado nem losango, tá? Vamos lá?